Você acredita em reencarnação, essas coisas de várias vidas? Cara, assim, ou não? eu sou aquele cara que não acreditava em nada até eu ver essas coisas funcionarem. E você como é vê- que o sistema funciona, né? Na sua Então visão, eu como que é esse passei. sistema? A pessoa morre e... Você morre e você vai ter uma afinidade espiritual. Então, se você é cristão e acredita na Bíblia, você segue aquela regra e lei, provavelmente você vai pro purgatório, vai ficar esperando, vai ficar aguardando e tal. Se você não acredita em nada da Bíblia, você pode ficar perdido. Se você segue uma outra egrégora, né? Egrégora é um grupo de pessoas que tem um hindu, um indiano e tal. Você vai ser levado para esse grupo de pessoas e vai ficar esperando com essa turma. Então, dependendo de onde a tua mente estiver trabalhando e que egrégoras você tiver ligado, Mas você pode você voltar pode ir para como um outra... lado bom ou eventualmente reencarnar também. Cara, isso pra mim nunca fez sentido, esse negócio de reencarnação. Eu sou eu, mas sou outra pessoa. Qual que é o meu íntimo mesmo? Então, o seu íntimo é uma coisa que não tem ego. É, Então ele vai ser, por exemplo, você proibido desenha. Então, provavelmente, nas suas outras encarnações, você desenhava também, ou era artista, trabalhava alguma coisa. Então, ele foi mago. Então, provavelmente, numa outra encarnação, ele foi mago também, foi sacerdote, cuidou dessa parada. Eu sei, nas encarnações que eu fiz de exercícios e tal, eu fui monge copista já. Então, eu trabalho fazendo enciclopédias. Então, eu já trabalhei com prensa, na parte de imprensa. Então, você tem alguma essência... O que mandíbula, você vai... o mandíbula, em outra vida, não existia a edição de vídeo. Não existia. E aí? E aí? Ele, em vez de trocar a câmera, ele trocava, Ele ia apertava trabalhar botão. com alguma coisa nesse sentido. E tem um exercício, tem um trabalho muito importante de um professor do Mackenzie, que ele era monge, e ele, na outra encarnação dele, ele estava na Índia. Ele tinha um grupo de monges que combinou de reencarnar no Brasil. E ele tinha fotos desses caras lá. Cara, que bizarro isso. E aí, quando você... ele juntou essa galera que ele foi reconhecendo, depois ele comparou com as fotos da última encarnação dos caras, e eles são fisicamente super parecidos. Até o cara, tanto que o cara era uma mulher e nessa encarnação é homem, ela tem os traços meio diferentes. Então era uma coisa assim, bem... Pra demarcar isso, seu físico fica um pouquinho parecido. Mas é quando aparece um cara tipo Hitler. Ele é... Então o Hitler e outros caras do mal mesmo, eles já vêm pra causar mesmo. É mesmo? Na Cabala a gente tem. Como se você tivesse um sistema planetário que foi criado por Deus, pelos anjos e tal, e tá fechado e tá blindado. Mas fora desses lugares, você tem as criaturas de fora, tipo Cthulhu, os demônios, os seres galácticos que são totalmente deformados e com alienígenas pra gente. E esses caras não tem como penetrar porque, cara, Deus é Deus. Então o que eles fazem? Eles concentram a força deles e jogam uma sementinha. E aí você tem pessoas que nascem com o mal dentro delas. E aí esses caras servem ao demônio, né? Mas não é nem aquele demônio que a gente vê na Bíblia, que tem forma antropomórfica. A gente tá falando de umas coisas bem alienígenas já, né? Assim, criaturas de fora do sistema solar. Mas então, pela Cabala, essa é a visão que eles têm de demônio. E os anjos, que seriam os outros demônios, né, anjos caídos, eles seriam parte da própria criação que se rebelaram. Então vê que quando você fala demônio, tem uma casta gigantesca aí de criaturas que você pode catalogar como demônios. Na sua visão, pessoas como Hitler, essas pessoas que vêm e causam um dano muito grande, são essencialmente mal. Qual é a função deles ou por que Deus permite esse tipo de coisa? Pois é, o que eu entendo é que ninguém nasce mal, no meu ponto de vista. Né? Você nasce um bebê inocente, crianças inocentes são puras. Agora tem um histórico, você pegar a história da vida de Hitler, né? Na infância, ele queria ser pintor, então ele foi recusado na Academia de Belas Artes por 2 vezes. Ele foi achincalhado no exército, né? Disseram que ele não tinha capacidade de liderança, então ele não conseguiu fazer carreira no exército, embora ele tenha ganhou na época militar que ele serviu, ganhou a Cruz de Ferro, mas depreciavam ele, zombavam dele, achavam ele um cara esquisito e tal. Então aquilo ali foi fomentando dentro dele. Né? E a questão dele ter oportunidade, né? Ele era o cara errado na hora certa e acabou aproveitando a oportunidade, né? Teve a quebra da bolsa em Nova York, tudo aquilo favoreceu ali um líder, né? Eles tinham sido rechaçados na Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes. Né? O Tratado de Versalhes não podia fazer nada, a Alemanha não podia fazer mais nada, né? Depois teve a quebra da bolsa, ferrou mais ainda. Então como um lobo na espreita, vejo a oportunidade. Tenho o olfato pro business, sou o top para... Ele foi a esperança do povo, né?
favoreceu ali um líder, né? Eles tinham sido rechaçados na Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes. Né? O Tratado de Versalhes não podia fazer nada, a Alemanha não podia fazer mais nada, né? Depois teve a quebra da Bolsa, ferrou mais ainda. Então Hitler foi a esperança do povo, né? A esperança do povo. Então, e o propagandista dele, Goebbels, foi excelente, né? Ele fez assim um marketing muito bom, como se fosse o Hitler uma espécie de messias. Então eu creio que as pessoas se tornam frutos do meio, mas não nascem em massa. Muito ao contrário, a Bíblia diz que tem pessoas que nascem com um destino espiritual, tipo Noé. O pai dele, Lameque, quando pega Noé no colo, fala, puxa, esse daqui vai trazer restauração na terra que Deus amaldiçoou. Então, bebê já tinha um destino espiritual de ser mas alguém pela palavra do pai? Ou porque não, isso era por destino de Deus, e Deus Tá. revelou ao pai. Mesma coisa João Batista, foi revelado por Isaías que ele seria o voz que clama no deserto. E a Bíblia diz que desde o ventre materno ele já era cheio do Espírito Santo. Então ele tinha uma luz, coisa que na Irmandade, né, no satanismo, eles dizem que essas pessoas seriam selados, né? Selados? Selados. Eu podia chamar como predestinados. Tá. Né? São pessoas que já estão assim marcadas por Deus para fazer alguma coisa. Então elas são também alvo para essas pessoas. São alvo dos ataques demoníacos, né? O próprio Jesus, ele passou por uma tentação no deserto. Ele nos ensina que o chamado requer enfrentar a tentação, né? E o diabo é muito astuto, né? Ele enganou a terça parte dos anjos, que tinham capacidade cerebral muito maior que a nossa. A gente usa no máximo 10%. Então você vê a argumentação de Satanás, por exemplo, num local de paz, não tinha conflito nenhum, ele conseguia argumentar e convencer a terça parte que Deus não era tão bom assim, né? E arrastar essa galera. E quando a gente fala terça parte, a gente sempre se pauta na população terrestre. 7 bilhões e meio, né? Terça parte disso, não. A Terra é um ponto no universo. Eram mais anjos do que isso? Trilhões, sem dúvida. Caramba. Trilhões. Porque quando a gente imagina o mundo espiritual, ele não está pautado nos parâmetros terrestres, né? Aqui na Terra, a gente está... Nosso tempo, a gente conta de acordo com a distância da Terra ao Sol, velocidade da Terra, rotação. Agora, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, é diferente do nosso Cronos, né? Então, o universo é muito grande. A gente só enxerga 4%. Quer dizer, com o telescópio Hubble e tudo mais, a gente só enxerga 4% do universo. A gente não tem nem ideia o que é matéria escura, um buraco negro, a gente não consegue compreender direito toda essa mecânica. Então, imagina o mundo espiritual, Jerusalém celestial, gigantesca, proporções enormes. Então, é muito maior que a terça parte que a gente imagina pautada nos habitantes da Terra. Uma quantidade enorme, trilhões de demônios aí. Então